Mas a mente tem todo um processo de funcionamento. A mente ela tem todo um funcionamento. E o segredo está em você entender o funcionamento da mente e usar o próprio funcionamento da mente para a produção das mudanças. Entende? Então é por isso que entender a mente é crucial para uma pessoa poder criar uma estratégia. Se você for pegar, por exemplo, A Arte da Guerra de Sun Tzu, né, isso é interessante, eu amo aquele livro, né? Sun Tzu disse, cara, quer vencer o inimigo? Conhece o terreno. Porque se você conhecer o terreno, você vai poder criar estratégias que vai poder criar determinados engodos inteligentes para pegar o inimigo. Entende? Mas para isso você precisa do conhecimento do terreno. Porque ali você, conhecendo o terreno, vai saber onde posicionar os engodos. Então, basicamente, Sun Tzu, ele diz isso, né? Mas, claro, Sun Tzu não era psicólogo. Mas a analogia que ele fez para a arte da guerra, ela serve também dentro da psicologia. Se você quer criar, produzir mudanças na sua mente, é isso que você tem que fazer. Você tem que entender o campo para poder criar estratégias eficazes para a produção de mudança. Então, primeiramente, como a mente funciona? Como a mente funciona? Aí é que tudo começa. Então, primeiro, você vai ter que entender que você tem uma memória. Ao longo da sua vida, você vive, e essa vida ela é permeada de experiências. Você vive as experiências, que nada mais é que a sua interação com o mundo. O mundo ele tem impacto sobre você, assim como você tem impacto no mundo. Essas experiências, à medida que elas acontecem, elas possuem um determinado significado, ou seja, elas são significadas. E dentro da sua memória, você cria registros psicossemânticos, que nada mais são que representações que formam a forma como você vai entender, como você vai perceber o mundo. E que também serão a base para a formação dos seus pensamentos. Então, você tem uma memória, você vive as experiências. Essas experiências, elas basicamente elas possuem um significado que é registrado na memória. Né? Quando acontecimentos, as experiências, elas são registradas na memória, elas já são registradas com um significado. Esses significados, eles podem ser significados que basicamente vão contribuir para a produção de pensamentos saudáveis e para a produção de pensamentos perturbadores. Então, o que basicamente vai acontecer? Vai acontecer que a sua memória, ela precisa ser lida, porque ela é a unidade básica da mente. Tudo que nascer da mente vai nascer da memória. A mente nada mais é o que o cérebro faz. E o cérebro ele possui uma unidade de memória exatamente porque ele possui uma unidade de memória. Porque o cérebro precisa fazer com que você seja um ser humano funcional. É muito simples. O cérebro ele precisa fazer com que você seja um ser humano funcional. Para que você seja um ser humano funcional, você precisa usar tudo que foi acontecendo na sua vida para representar o seu presente. Ou seja, você precisa usar o seu passado para representar o seu presente. Né? Porque senão, no dia anterior você ia aprender matemática, você ia aprender a somar 2 números, e no outro dia você ia ter que aprender a somar 2 números de novo, e no outro dia você ia ter que aprender a somar 2 números de novo. Isso se você tivesse somente a memória de trabalho, mas você tem 2 memórias. Você tem a memória de trabalho e a memória de longo prazo. Claro, isso ainda não tem, tá? Ainda tem pouca base científica acerca dessas memórias, né? Eu gosto mais da análise do Augusto Cury, aonde ele basicamente traz 2 tipos de memória, que são a memória MOOC, né? A memória de uso contínuo e a memória existencial, que é uma memória que ela traz basicamente questões, que ela arquiva mais questões da existência, né? Basicamente, significados das experiências. Então, basicamente, o que acontece, né? Você tem a unidade, mas para simplificar isso, né? Para simplificar, vamos falar de memória, tá? Então, o que basicamente acontece? A memória, ela tem um único objetivo. Eu vou arquivar o seu passado para que você possa dar sentido ao seu presente. Por quê?
Você não vai precisar aprender a somar um número amanhã. Você aprendeu hoje, tudo bem, amanhã você vai saber somar dois números, e vai saber pro resto da vida. Entendeu? Você aprendeu isso hoje, pode usar amanhã. Entendeu? Então, sempre você vai com o seu passado permeando essa memória, desenvolvendo essa memória para que ela seja capaz de representar o presente. Então, quando você estiver dentro de uma experiência no presente, você vai ter todo o seu conteúdo do passado para poder intervir naquele presente, para poder ser funcional naquele presente e para poder atribuir um significado àquele presente. Entendeu? É para isso que serve a memória. Então, basicamente, você vai desenvolvendo essa memória para ter um banco de dados, basicamente, né, vamos dizer assim, para que o presente ele possa ser representado e ele possa ser desenvolvido. Né? Então, o que acontece? Essa memória ela é permeada de registros. Ela tem vários e vários registros. E esses registros, eles vão ser a base para a formação dos seus pensamentos. Então é aí que vai ocorrer uma leitura dos núcleos, né? Vai ocorrer uma leitura da memória, né? Porque, claro, a memória ela é dividida em núcleos, ela é dividida em janelas, né? Pode ver, você, quando está em um determinado ambiente, age de uma forma, se comporta de uma forma. Mas quando o ambiente muda, muitas vezes o seu comportamento muda também. Por que isso acontece? Porque outro núcleo da sua memória começou a ser lido. Formou um arcabouço de pensamentos distintos, diferentes, que basicamente provocaram emoções diferentes e comportamentos diferentes. Lembrando que pensamentos, eles elicitam as emoções. Os pensamentos vão elicitar as emoções. Por quê? As emoções são a base da motivação. É o que vai fazer você sair do lugar. É o que vai fazer você agir. As emoções precedem qualquer ação. E as ações são as mesmas coisas que os comportamentos. Então, basicamente, os pensamentos vão elicitar as suas emoções, vão despertar as suas emoções, que vai fazer você agir ou se comportar. Para isso, antes de formar os seus pensamentos, é isso que acontece. Você tem uma leitura na memória. Entendeu? Então, basicamente, ocorre essa leitura na memória, os pensamentos surgem, transformam suas emoções e, basicamente, geram as suas ações. Então, para que você tenha uma mudança efetiva nas coisas que acontecem na sua vida, onde você tem que atuar? Na memória. Porque é de lá que nascem todo o resto. Entendeu? A raiz dos pensamentos e dos comportamentos humanos é a memória. É a memória. Então, a partir do momento que eu atuo, eu intervenho na memória e eu começo a fazer determinadas modificações nos registros psicossemânticos, ou seja, no momento que começa a haver uma reedição nos registros psicossemânticos, eu começo a fazer uma mudança no meu comportamento. Então a mudança do meu comportamento está na mudança dos meus pensamentos, das minhas emoções, ou seja, a própria inteligência emocional, né? A própria inteligência emocional, ela tá aí também. Entendeu? Porque a inteligência emocional nada mais é que a transformação da energia emocional. A inteligência emocional é você, basicamente, ser capaz de promover emoções que te capacitem a viver uma vida melhor. Né? E as emoções, elas dependem do pensamento para nascer. Então a inteligência emocional também é uma determinada atuação nos campos de pensamentos. E se a inteligência emocional também é uma atuação nos campos de pensamentos, a inteligência emocional também é uma atuação na memória. Então a inteligência emocional, ela acaba sendo resultado da própria atuação na memória. A memória é a base de tudo. A memória é a base de tudo. E como a gente atua na memória? A gente atua na memória criando novas representações, novas visões de mundo. A gente atua na memória lendo coisas diferentes, coisas que edificam. É assim que a gente atua na memória. E a partir do momento que a gente vai lendo, que a gente vai desenvolvendo o nosso intelecto, que a gente vai buscando novos conteúdos,
esses conteúdos, eles vão sendo arquivados na memória. E esse arquivamento, ele começa a cooperar para a transformação dos arquivamentos que estão lá. Por quê? Os registros na memória fazem sexo. Os registros na memória, essa é a única forma simples, né, que eu encontrei para poder explicar. Os registros na memória fazem sexo. Quando você põe um novo registro lá na sua memória, ele basicamente vai ser lido em conjunto com outros. E disso vai nascer um novo registro. Então é por isso que quando nós vamos registrando coisas mais edificantes, quando a gente vai registrando representações melhores, eles vão se acoplando em núcleos dentro da memória que, à medida que são lidos, eles começam a gerar novos núcleos. E isso gera uma formatação distinta. E aí a mudança vai ocorrendo. É por isso que as pessoas falam, cara, as mudanças ocorrem naturalmente. Mas é claro que as mudanças ocorrem naturalmente. É claro que as mudanças ocorrem naturalmente. Por quê? Porque o arquivamento na memória, ele por si só é natural. Ele é inconsciente, inclusive, né? Basicamente, você não controla o que é registrado na sua memória. Se você teve um estímulo, esse estímulo já foi registrado na sua memória, mesmo sem a sua permissão. Não é? Ah, você não pega... não, isso eu não quero registrar na minha memória. Não, aquilo também não. Não, você já registrou. Entendeu? E já tá lá. E agora ela vai ser lida. O que você vê não tem mais como desver. O que é arquivado não pode mais ser desarquivado. Registros na memória não podem ser apagados. Eles só podem ser transformados à medida que novos registros são efetuados e esses antigos registros que já estavam lá começam a ser reeditados à medida que os novos vão sendo registrados. É assim que acontece. E a partir daí, a qualidade dos seus pensamentos muda, a qualidade das suas emoções muda e a qualidade dos seus comportamentos vão mudando também. Então, a raiz da mudança está aí. Essa é a raiz do desenvolvimento de qualquer ser humano na face dessa terra. Se você seguir esse caminho, vai poder transformar qualquer coisa na sua vida. É claro que tem vários outros pilares também que a gente tem que cuidar, né? Pô, não adianta você só cuidar da sua mente, mas não cuida da sua saúde. Cara, o corpo e a mente são integrados. O corpo é uma unidade integrada. Se eu tenho problemas no corpo, obviamente eu vou gerar problemas na minha mente. Por quê? Porque eu vou gerar problemas no meu cérebro. E a mente é o que o cérebro faz. Você tá entendendo? Então, meu corpo e meu cérebro, que gera a minha mente, são integrados. Eu preciso dos dois funcionando numa perfeita harmonia para que, de uma certa forma, eu tenha bons resultados aqui também. Então, é por isso que você... É claro, né? Esses campos eles foram separados por didatismo. O grande problema disso é que as pessoas enxergam esses campos como separados, né? E uma pessoa não para pensar que no que tange a psicologia, né? A própria medicina também coopera. Porque a medicina, basicamente, é claro, né, que a medicina você tem a área psicológica e a área do corpo, né? E tanto o funcionamento do corpo quanto da mente, eles precisam, esses dois conhecimentos, eles precisam ser acumulados, né? Você precisa ter esses dois conhecimentos para poder, de uma certa forma, influenciar e produzir uma mente de qualidade. Entendeu? Se você não entender da saúde do corpo, dificilmente vai conseguir, se você não conseguir gerar uma saúde no corpo, dificilmente vai ter uma saúde na mente. Corpo e mente são integrados. E isso você precisa entender. Tá? Então, a partir do momento que você tem essa percepção e você entende o funcionamento da mente e aprende a usar esse funcionamento que é fantástico ao seu favor, aí é que tá o ponto da virada. Entendeu? Mudanças ocorrem quando há mudanças nos conteúdos raiz da memória, nas representações psicossemânticas.
que são chamadas, né, tecnicamente, mas são representações, né, para ficar mais simples, na memória. Porque delas é quem nascem os seus pensamentos, nascem as emoções, nascem os comportamentos.